Olá, boa noite, tudo bem? Olá, Silvia, boa noite. Todo mundo ouvindo aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu, Silvia, tutora da Biomedicina da Anhanguera, mais uma live, né? Hoje, com a tutora da enfermagem, Flávia. Olá, boa noite, Silvia, Bárbara. Doutora Budi, é uma satisfação muito grande conhecendo, trabalhando com o senhor. Hoje poder estar aqui dividindo esses conhecimentos que são de grande valia para a população, e a gente conhece todo o potencial do senhor, então seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, o prazer é todo meu. Espero que seja uma live bastante produtiva. Com certeza. Bárbara, nós mais uma vez, querida. Mais uma vez aqui, boa noite a todos, falando desse tema aí que está em alta, agora com o doutor Abud, aí, infectologista, né, doutor? O senhor tem mais culhões que todos nós juntos aí para nos guiar no meio dessa pandemia. É um prazer estar aqui com o senhor, com vocês, meninas, que a gente está aí juntos. Muito obrigada. E o nosso ilustríssimo doutor Roberto Abud, que eu não tenho palavras para agradecer o senhor ter aceito esse convite, né? E vamos lá, deixo a palavra com o senhor para a gente dar início a mais uma live pela Anhanguera Educacional de Itapeva. Não, o tema é super oportuno. A doença, a pandemia, ela vai mostrando várias facetas, e essas várias facetas, na medida do tempo, ela merece discussões, merece observações, merece medidas. Então, só tenho a agradecer e parabenizar vocês pela organização. Obrigada. Muito obrigada. E nesses dias, eu tenho escutado muito, doutor, o pessoal com muitas dúvidas, né? Em relação, principalmente, às outras doenças, né? Eles estão, mas eu tenho febre, eu tô com sintoma de resfriado, mas e daí? O que pode ser? E se não for o COVID, né? O exame, ele vai acusar só o COVID ou vai acusar algum outro vírus, né? Então, eu acho que seria válido a gente estar esclarecendo para o pessoal alguns detalhes em relação aos exames, né? Que estão direcionados especificamente para o COVID, né? Porque, na verdade, os sintomas realmente são muito, muito parecidos, né? Os sintomas são iguais, né? Então, qualquer sintoma respiratório é uma infecção respiratória. E uma infecção respiratória que pode dar coriza, ou dor de garganta, ou tosse, ou tudo isso junto e mais algumas coisas, né, outros sintomas, eles podem ser um rinovírus, um adenovírus, um vírus de influenza e podem ser um COVID. Então, na assistência, o médico tem que ser muito tranquilo em falar isso para o cliente. Olha, realmente você está com uma corizazinha, isso, aquilo, simples, você está se sentindo bem, pode ser um resfriado, mas pode ser um COVID. E sempre que tiver uma infecção respiratória, por mais simples que ela seja, tem que tomar todas as condutas para se garantir, segurar a propagação a partir daquele caso, pelo menos. Entendido. E existem casos, doutor, do COVID, que eles não estão apresentando febre, né? E o pessoal tem deixado passar. E
não é o correto, né? O correto seria mesmo sem a febre estar procurando o médico. Isso houve inicialmente, isso já está estabelecido em protocolo, já inclusive do Ministério da Saúde. Inicialmente, a síndrome gripal, ela, para você caracterizá-la, precisava de febre e mais alguns sintomas. No Covid, não, percebeu-se que muitos casos, não eram raros casos, frequentemente a pessoa podia ter 5, 6 sintomas e sem febre. Então, recentemente já se mudou isso aí, não é necessário, a febre não é um parâmetro para fazer a suspeita de Covid. Ela pode ser um parâmetro para suspeita de influenza, mas vamos falar de Covid aqui, ela não é um parâmetro para suspeita de Covid. Às vezes a pessoa relata calafrio, né? E às vezes a pessoa nem calafrio tem. Então, realmente não é. Entendido. E quanto aos protocolos de laboratório, os exames laboratoriais. Vamos lá, minha área. O principal. Olha, veja bem, acho que para entender a questão laboratorial, ela tem muito para ser esclarecido agora em relação ao que acontece com vários casos aí, né? Mas, a princípio, a coisa funciona mais ou menos assim. O médico tem que ter em mente os períodos da presença do vírus naquele organismo. Excetuando-se caso assintomático, nos demais casos sintomáticos, ele tem que considerar a presença do vírus nos primeiros dias da doença somente, tá? Entendi. Então, por isso se faz o exame do SWAB. Trabalhos mostram que a partir do momento em que a pessoa começa a apresentar sintomas, ou seja, já passou o período de incubação, normalmente a viremia está baixando. Então, a viremia já começa a cair em situações de pessoas não imunossuprimidas, não debilitadas, tá? Quando a pessoa começa a apresentar sintomas, ela já tem uma viremia em queda. Então, de modo que o exame para se detectar o vírus, ele deve ser feito entre o 2º e o 7º dia. Se bem que 2 dias antes de apresentar sintoma, ele pode dar positivo também. Ele já dá positivo. Porque a partir daí o organismo já trabalhou, já começou a desenvolver anticorpo, né? Já vai estar trabalhando. A partir daí, as sorologias seriam as mais indicadas. Isso, a sorologia, a busca da imunoglobulina IgG e IgM, né? IgA também, mas se faz mais IgM e IgG, né? Então, normalmente, essas imunoglobulinas começam a subir lá para o 4º, 5º dia, mas elas vão aparecer mesmo, efetivamente, em exames, normalmente a partir do 8º dia. Mas, efetivamente, você ter uma efetividade do exame mais sensível é 12º, 13º dia. 13º dia. Uhum. A partir daí, né? Uhum. E para os pacientes, doutor, com Covid sem gravidade, os pacientes que estão sendo tratados em casa, em isolamento, como que tem sido feita a liberação? Quanto tempo esse paciente fica em casa? Então, isso aí tem um problema. Problema não. A gente vai falar um pouco do que eu acho. Então, o que eu acho é uma coisa. O que o Ministério da Saúde, que é quem dá os rumos no Brasil, acha, é o que tem que ser considerado, né? Então, e a gente tem que lembrar que o Ministério da Saúde parou de atualizar essas informações já tem mais de 2 meses. Eles não estão atualizados em relação a tratamento, nem em relação a exames, nem em relação a isolamento. E isso causa um problema, né? Porque
Os municípios são instituições, secretarias de saúde do SUS, são coparceiras do Ministério da Saúde e tem que seguir a cartilha do Ministério da Saúde. E a gente torce para eles atualizarem novas informações. Mas assim... Opa, estão ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Opa. A partir do momento que você tem uma pessoa, então, sintomática, que você faz um exame, né, e a pessoa está positiva, você tenta determinar a partir de que dia exatamente ela ficou doente. Daí você conta, vamos supor que você está atendendo ela no 4º dia de evolução dela, no 4º dia. O que você faz? A recomendação é 14 dias atualmente. Atualmente, isso pode ser modificado futuramente. 14, menos os 4 dias que já passaram, são 10 dias. Você isola ela por 10 dias. O Ministério da Saúde recomenda esses 10 dias. Agora, existe um outro olhar para isso. De você, vamos supor, no 7º dia, 8º dia, se aquele paciente já está sem sintomas, você pode aguardar 3 dias dele assintomático e dar alta para ele de forma antecipada. Por que de forma antecipada você pode fazer isso? Porque ele deixou de ter sintomas por conta das imunoglobulinas dele. E os trabalhos, isso é muito importante o pessoal saber, os trabalhos, eles mostram, isso, olha, de uma live de 1 mês e meio atrás, já que a gente fez aqui na região, já comentou isso aí. Os trabalhos mostram que a pessoa mantém o vírus transmissor dele viavelmente transmissor de causar doença, tá? Até o 9º dia, mais ou menos. Então, vamos considerar 10 dias. Normalmente, a partir do 10º dia, ele já não transmite mais nada. Entende? Agora, de qualquer forma, está estabelecido 14 dias. Então, trabalhando em cima de 14 dias, você subtrai os dias que ele já teve sintomas e vai dar o número de dias total para ele, né? O problema maior é quando ele não teve sintoma. Decorrente também, talvez, da demora que possa estar chegando esses resultados de exame, né? Os laboratórios devem estar lotados, né? Então, a questão do SUAB, ele está demorando muitos dias, né? Muitos dias. Então, assim, o médico não deve ficar nessa dependência para tomar as medidas, né? Então, eu, na minha prática, eu afasto a pessoa com síndrome gripal e acompanho ela clinicamente, conforme a evolução. Se ela tiver uma evolução boa, 3 dias assintomáticos, eu acho que já daria para liberá-la. Só que o Ministério da Saúde ainda não faz isso. A gente tem que acompanhar para evitar conflitos com empresas, com Secretaria Municipal de Saúde e tudo mais, né? Doutor, e as pessoas que vêm de viagem, elas estão... Quanto tempo elas têm que ficar em isolamento? Tem pessoas que vieram de outros países, né? Pessoas que estão vindo de outro estado, e a vigilância, ela pede para que essas pessoas fiquem em casa. Algumas pessoas estão ficando 7, outras pessoas estão ficando 14. Qual que seria, assim, mais indicado para quem está vindo de viagem agora? A recomendação é 7 dias. A recomendação é 7 dias porque a média, tem que ser na média, tá? O período de incubação de uma doença é 5 dias dessa doença. Pode, eventualmente, ser muito maior que isso. Pode chegar a 15 dias, por exemplo. Mas a média é de 5 a 7 dias. Então, a pessoa não apresentou nada até o 7º dia, a gente libera ela com todas aquelas recomendações, né? Máscara, higiene, lavar a mão, álcool gel e tudo mais. Sim. E as pessoas assintomáticas, doutor? A gente viu bastante gente falando que as pessoas assintomáticas não transmitiam a doença como as pessoas que têm os sintomas. A OMS, ela até chegou a falar algumas coisas, falando que não, que isso era mentira, que continuava passando. As pessoas assintomáticas, elas transmitem a doença?
Transmitem. Elas não transmitem tanto quanto uma pessoa que está sintomática, com espirrando, com coriza, com secreção. A secreção traz o vírus ali que está colonizando as vias aéreas, né? A pessoa que está com uma colônia de vírus ali nas vias aéreas, sem sintoma, ela coloca para fora uma quantidade de vírus muito menor. Toda infecção, qualquer infecção, ela depende do pool de vírus para infectar alguém. Pool é concentração. Depende da concentração. E isso faz a diferença. Mas que ela pode transmitir, pode. Ela pode. Doutor, eu estou vendo aqui, tem uma pergunta aqui. Marília Gabriele. Doutor, realizar o teste rápido, aleatório, em pacientes assintomáticos, é viável ou não? Olha, eu acho válido. Veja bem, primeiro eu gostaria de fazer um primeiro comentário em relação ao teste rápido. Esses testes, a sensibilidade deles, inicialmente, até recentemente, estava variando muito, de 20% de sensibilidade, que é baixíssimo, até 90%. Então, você não sabe que teste as pessoas estão fazendo. E ele perde mais ainda a sensibilidade quando o exame é feito com o capilar, com o sangue capilar, na pontinha do dedo. Entendi. O ideal do teste rápido é tirar sangue, sorar o sangue, que é centrifugar o sangue lá para ele sorar, fazer com o soro. Ele aumenta bem a sensibilidade para você evitar falsos negativos. Então, se o pessoal for fazer, assim, exames por aí, ele acaba fazendo um exame negativo e é um falso negativo. E isso vai dar uma falsa segurança para ele, o que pode aumentar a propagação do vírus por aí, aumentar a contaminação. Então, em primeiro lugar, esse teste rápido, a recomendação é que se faça com soro. Com soro. Vai demorar 1 hora a mais. Então, ele não vai ser tão rápido. Vai ser 1 hora a mais, pelo menos. Em relação à especificidade dele, sabemos que temos dois, um que detecta o antígeno e o outro que detecta o anticorpo. É indiferente? Então, o que detecta... o que tem por aí, muito por aí, é o que detecta o anticorpo. Agora, apareceu... já tem meses que o do antígeno é um exame mais complexo. Ele não vinha sendo feito por aí, estava sendo feito em laboratórios mais diferenciados, lá em São Paulo, né? Agora, os laboratórios do interior começaram já a receber um teste bom, que detecta o antígeno, e começou a se fazer também esse teste agora em algumas cidades do interior. É um teste bom, caro, não é coberto por plano nenhum. Ele custa uns R$350. Eu perguntei para um laboratório outro dia quanto custava. Agora, a vantagem dele é que ele equivale ao suave do nariz, ao suave, né, de você detectar o vírus. Que você detecta a pessoa na fase inicial. E esse resultado sai em 2 horas. O suave está saindo em 5 dias. Era para sair 1 dia, né? Em São Paulo, alguns lugares, os hospitais grandes, lá você colhe de manhã, no dia seguinte você já tem o resultado. Agora, aqui em Itapeva, na maior parte das cidades do interior, você tem que mandar para laboratório de referência, e esses laboratórios estão sobrecarregados. Aqui nós estamos com uma espera de 5 dias. Mas esse exame do antígeno que você citou é uma excelente opção. Eu estava estudando esses dias, né? Eu não sabia, eu não soube se aqui em Itapeva ele já estava sendo utilizado, né? Porque o teste rápido de anticorpo eu sei que sim, né? Mas eu achei interessante porque, de repente, como diria assim, é um caminho um pouco mais rápido até para vocês, né? Que estão aí na linha de frente, tratamento, né? O exame ideal, o padrão ouro, seria o SWAB, né? Mas esse antígeno, ele se equipara, né? Ele se equipara a isso, para você fazer
afastar um profissional imediatamente ou afastar um trabalhador de uma empresa o mais rápido possível antes dele ficar distribuindo o vírus para os companheiros lá, né? Companheiros. O que falta no Brasil foi exame. Não faltou medidas aí dos governos, sabe? Não faltou. Faltou exame. Exame. Gente, meu computador travou aqui. Tem mais alguma pergunta? Então, deixa eu perguntar. Doutor, hoje a gente vê, assim, que o problema do Covid, ele não se resume apenas em problemas de leitos de UTI. Existe muito mais problemas, né, por trás disso, como a falta de insumos, o aumento excessivo de medicamentos, e também um dos grandes problemas a gente vê hoje é essa parte psicológica do profissional da enfermagem, que tem sido, assim, afetado de forma brutalmente, porque está na linha de frente, está correndo os riscos, porém tem que estar socorrendo. Como é que o senhor vê esses profissionais hoje? Como eles estão estabilizados psicologicamente? Precisaria fazer, o que você levantou é super importante, Flávia. Precisaria fazer um inquérito a respeito disso, um levantamento. Seria até legal fazer um levantamento, como já foi feito em larga escala, né? Mas não teve nenhum levantamento aqui na região. Isso seria importante fazer. Agora, eu acho que teria que todo esse exército de profissionais, eles precisariam de um apoio psicológico, de uma terapia de grupo, discutir esses problemas. Isso seria uma atitude legal, seria muito bom. Agora, eu não tenho noção do tamanho desse problema. E assim que a gente vê hoje muito, não só da enfermagem, mas até mesmo os leigos, que vê em algumas cidades está sendo distribuída a ivermectina. O que o senhor acha disso? É viável, não é? O Anita, né, Flávia? O ivermectina e a Anita tá podendo comprar nas farmácias apenas com receita, porque o pessoal, eles ficam sabendo de um medicamento novo, eles já vão com tudo, né? Tá. Todo mundo quer se proteger. Olha, eu vou, assim, nenhuma das drogas que se estudou, foram mais de 100, foram centenas, tá? E combinações de drogas, né, também, né? Se mostrou, de fato, eficaz, nenhuma. Isso que os trabalhos mostram até hoje. Oxalá apareça alguma droga aí, né? Mas nenhuma delas se mostrou eficaz em vivo, na pessoa doente. Os trabalhos não mostraram eficiência. E eu vejo, eventualmente, a utilização dessas duas drogas que vocês citaram, particularizando um quadro clínico. Uhum. Tá? Então, assim, eu sempre usei, conforme o quadro, o envolvimento do aparelho digestivo, eu sempre usei um remédio que funciona para enterovírus, que é vírus que entra pelo aparelho digestivo. O COVID, ele parece também entrar pelo aparelho digestivo. Então, eventualmente, vale a pena usar? Duvidoso, né? Ele é um vermífugo bom. Ele é um vermífugo bom. Na nossa região, é bom tomar vermífugo, pelo menos uma vez por ano. Né? Sim. A ivermectina, ela não se mostrou eficiente, né? Nenhum dos dois acabou se mostrando eficiente, né? Então, é difícil você... O que a gente sabe que tem que ser feito é suporte, né? O que vai resolver mesmo é o sistema imunológico do paciente, né? Porque hoje mesmo eu tive 4 pessoas me perguntando se deveria ou não tomar ivermectina. Daí a gente fica até sem saber o que responder, né? É duro, não? Existe uma pressão muito grande para tomar não só a ivermectina, hidroxicloroquina, a azitromicina, né? O Anita, né? Itaxosamida, né? Todas
existe uma pressão grande. Então, as pessoas, elas querem se proteger, né, doutor? Então, elas vão, se você falar para elas que isso é bom, elas vão atrás, vão comprar, né? Até o Dexa, eu ouvi pessoas falando de tomar dexametasona, que está sendo usado nos tratamentos. Então, o pessoal, eles estão querendo achar uma saída, né? Aí eles compram o estoque inteiro, deixam em casa, e hoje ainda não tem um protocolo medicamentoso sendo usado, né, doutor? Para prevenção, não. Para prevenção, ou tanto, né, na doença ativa. Não, os protocolos que nós temos são para, assim, já instalados na nossa região, na nossa cidade, são para os casos graves, tá? Na UTI da Santa Casa tem protocolo, no pronto-socorro tem protocolo, e agora o município de Itapeva, fizemos, né, eu fui convidado para participar, 2, 3 reuniões para discutir um protocolo ambulatorial para os casos leves, né? Ambulatorial é aquele caso que vai ficar em casa. Discutimos bastante. Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos uma reunião para fechar esse protocolo, né? Então, não vai ter muita novidade em relação à introdução de drogas. Vai ser um protocolo para orientar os profissionais da saúde, para mais ou menos assistência básica de Itapeva falar mais ou menos a mesma língua para essa doença e conduzir de forma município, né? Mas droga mesmo... A introdução de drogas é complicado, porque depende do quadro de cada caso. Depende do paciente, se ele tem alguma doença ou não, né, doutor? Se ele é saudável ou não, depende de vários pré-requisitos aí do paciente para poder estar entrando com medicações específicas para o tratamento específico, né, na realidade. O tratamento específico acaba não tendo, né? Mas, assim, no rol dos medicamentos que eu uso, exatamente o que você falou, Silvia, vai depender de cada caso. Então, tem caso que eu vou mandar beber água e tomar um antialérgico. Tem casos que eu vou mandar beber água e colocar soro no nariz, né? Para adultos, eu estou mandando tomar antitérmico a partir de febre 38,5, que a gente sabe que a febre é uma defesa do corpo humano. Para crianças, 38, né? Então, você vai tomando medidas de acordo com o quadro clínico da pessoa e o momento da doença. Então, por exemplo, se ela está nos primeiros 2, 3 dias da doença, a gente não deve entrar com corticoide. Não deve. Se ela já está no 6º, 7º dia da doença, conforme o quadro clínico dela, você pode dar uma betametasona, um Decadron, você pode fazer um corticoide em doses baixas para ajudar no quadro, né? Mas isso vai variar caso a caso. Agora, uma droga específica para o COVID ainda não existe. Eu tenho uma pergunta aqui do senhor, doutor. Tem pergunta aí? Tem. O Flávio Couto está perguntando assim: se caso eu tenha COVID e permanecer assintomático ou de quadro, posso vir a ter alguma sequela futura decorrente dessa contaminação? A pergunta é boa, do Flávio. A pergunta é boa. E a medicina, ela só vai saber, só vai ter respostas a respeito de complicações no futuro, né? Que complicações vão ter no aparelho respiratório de quem foi entubado, ficou na UTI 20 dias, né? A doença, a gente sabe que o vírus, ele causa uma inflamação no coração, no músculo do coração, né, no miocárdio, que é uma miocardite. A gente sabe que ele causa uma encefalite, uma inflamação no cérebro, né? Então, as sequelas disso, que é a pergunta dele, acho que vai ser os trabalhos no futuro, que vão fazer um trabalho retrospectivo para tirar alguma conclusão sobre essas sequelas. É muito boa a pergunta, são respostas que a medicina ainda vai ter que buscar. Até mesmo referente à imunidade, né, doutor? Que até agora ninguém sabe ainda se vai ficar imune, se não vai ser, ainda é um mistério muito grande a ser resolvido, né?
Bárbara, né? Foi bom... A Flávia. Flávia, foi bom você falar sobre... A gente estava falando da imunidade, então, assim, fazer 2 comentários. Quanto à sua pergunta, realmente não se sabe por quanto tempo a imunidade vai durar. Sabe-se que os 2 irmãozinhos famosos do Covid-19, que foi o SARS e o MERS, eles duraram em torno de 3 anos, tá? Em termos de manter uma proteção. Depois sumiu a proteção. Esse aqui pode durar menos, pode durar mais ou menos a mesma coisa, pode durar bem mais. Isso só o tempo vai dizer também. E a outra coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho que não foi comentado, uma pessoa que pega o Covid, vamos supor, faz um swab, ou um antígeno, que começaram a fazer agora por aí, né? Positivo, quer dizer, ele é um Covid confirmado, ele pode não apresentar IgG, IgM, nem com 15 dias, nem com 30 dias, e não apresentar. O que já se sabe? Que 20%, mais ou menos, 20% das pessoas com Covid não fazem a viragem sorológica. Ou seja, não apresentam IgG ou IgM. Então, eles imaginam, aí começa a imaginação, de que essa imunidade, que nós chamamos de imunidade humoral, ela não foi utilizada, ou se ela foi utilizada por algum motivo não apareceu, e um outro tipo de imunidade, que é a imunidade celular, é que resolveu a parada ali, né? Então, eu só gostaria de lembrar disso, que às vezes, que é um outro problema da interpretação dos exames. Por isso que esses exames da sorologia, eles têm que ser vistos com muita cautela, muito cuidado, porque 20% não vão apresentar sorologia positiva. Eu li numa matéria que saiu numa revista na Espanha, né, que alguns pacientes, eles, dentre as pesquisas que eles estavam fazendo, realmente, embora os pacientes tivessem apresentado, né, o Covid positivo, a sorologia não se apresentou positiva, né? Então, é interessante mesmo, a se estudar o que essa imunidade ainda virá nos trazer em relação ao Covid aí para o futuro. Tem muita coisa. De fato. Essa semana, ainda ontem ou anteontem, ligou um cidadão de Itapeva aí, ele descreveu que os 2 filhos, um casal que ele tem, tiveram um quadro gripal muito forte em março. E eles nem pensaram em Covid. E logo no final de março, eles já tinham curado, nem pensavam mais naquele quadro forte de gripe que tiveram. Começou a quarentena, eles ficaram na casa, então de quarentena, tomando todos os cuidados. E ele lendo tudo agora, vendo na televisão, ele viu que aquele quadro poderia ter sido Covid. Ele resolveu fazer exame, toda a família. Os filhos deram negativo, a esposa deu negativa e ele deu positivo, que não teve absolutamente nada. Então ele estava assim, então minha família está vulnerável ainda a esse vírus. E eu já peguei como? Que ele não teve nada. Mas isso é a questão da sorologia que a gente está conversando. A interpretação dela tem que ser com muito cuidado. Uhum. Doutor, e nos casos de imunidade cruzada, né? A gente sabe que tem outros tipos de Covid, né? De coronavírus, e tem algumas pessoas, alguns estudos falando, né? Porque ainda tudo é meio incerto, né? É uma coisa meio, vamos dizer, né? O Covid-19 é meio novo. E eles estão falando que se você pegou um coronavírus, alguns casos pode ser que você tenha uma imunidade cruzada. Isso pode acontecer? O senhor acha que realmente pode acontecer? Ou é algo que dá para descartar? Não, pera, tem 2 coisas, assim, não dá para descartar, não. A resposta seria essa. Eu vou fazer 2 comentários. O coronavírus, ele já era causa de resfriados no Brasil, no mundo inteiro, sem causar grande problema. Apenas mais um resfriado. Então, o que eles estão levantando é a possibilidade de reação cruzada, uma eventual corona que a pessoa já tem apego no passado. Essa é uma possibilidade de fato. Agora, pior do que isso, são trabalhos que foram feitos fora do Brasil,
que mostra o seguinte: eles pegaram soro de pacientes que tiveram dengue em 2017, tá certo? Dengue. Certo. Eles pegaram, se eu não me engano, 15 amostras de soro. Dessas 15, 7, em torno de 7 ou 8, foi mais ou menos quase metade, menos da metade um pouquinho, deram positivo de dengue positivo, deram positivo para coronavírus. Nossa. Então, Nossa. o que eles observaram? Nossa mesmo. Nossa mesmo. O que eles observaram? Que tanto uma pessoa com coronavírus poderia estar, assim, com diagnóstico de coronavírus poderia ser dengue, como vice-versa. Então, esse cuidado, a assistência médica tem que levar em conta o quadro clínico, pensar em dengue, reforçar o exame, buscar o vírus nos exames, aí o tipo de evolução, pelo menos inicialmente, ele pode não conseguir diferenciar no primeiro ou segundo dia da doença, mas com a evolução, clinicamente, ele consegue diferenciar. Mas tem a reação Até cruzada mesmo, assim. Até mesmo devido aos sintomas, né? Isso. Doutor, tem perguntas aqui, ó. Se a unidade básica puder e tiver condições, então é viável fazer sorologia SARS-CoV-2 e IgG? Olha, veja bem, aí eu acho que tem que ser estratégico, assim, como inquérito sorológico para você fazer um diagnóstico de bairro ou de cidade, né? Vale a pena fazer. Esse como inquérito sorológico. Agora, para você conter a doença, o ideal seria fazer o swab ou o antígeno. Entendi. Tem mais perguntas lá, ó. Saiu uma notícia na televisão que vai ocorrer mudanças no protocolo. Paciente apresentar um sintoma característico da síndrome gripal, mas a diminuição do paladar. Já vai ser fechado o caso como Covid positivo, sem mesmo realizar o RT-PCR, teste rápido? Olha, isso aí está em andamento alguma coisa em relação a critério diagnóstico, de se fechar o diagnóstico sem o exame. É o que nós chamamos de critério, que com o exame é critério laboratorial. Sem o exame seria um critério clínico-epidemiológico, ou seja, lá está tendo muita Covid, aquele quadro tem tudo para ser um Covid, então você rotula ele como um Covid. Isso ainda não chegamos nesse ponto. Por exemplo, com a dengue, anteriormente, você fazia os primeiros 10 diagnósticos com o laboratório e depois os outros quadros semelhantes, você só estava tendo dengue. Então, você podia fechar o diagnóstico sem o exame. Ainda não chegamos nesse ponto em relação ao Covid, mas talvez seja o futuro. Mas esperamos que até lá a vacina já tenha resolvido essa parada, né? Falando em vacina, hoje saíram várias notícias, né? E vacina de Oxford, vacina da China, testes aqui, testes ali. O que o senhor traz para a gente em relação às vacinas, doutor? Olha, eu estou assim, esperançoso em relação a essa vacina de Oxford, né? Ela está, pelo que eu li, né, a respeito, né? Ela tem uma perspectiva boa, otimista em relação a ela. A da China, a gente tem uma perspectiva boa também, porque vocês lembram do H1N1, né, 2000 e pouco, né? Gripe suína, gripe aviária, lembra dessa história toda, né? Sim. Esse laboratório que fez parceria com o Butantan, naquela época teve corrida para fazer também vacina. Esse laboratório foi o primeiro laboratório no mundo a conseguir fazer a acreditação daquela vacina. Eles têm know-how, eles têm seriedade e fizeram essa parceria com o Butantan. O Butantan tem a tecnologia, não exatamente aquela tecnologia daquela vacina, mas para fazer com outra vacina que eles já fazem, é mais ou menos
o mesmo molde. Então, eu acredito que também essa vacina vai trazer bons resultados e vai estar sendo produzida no Brasil, né? Ai. A gente acredita que tudo vai voltar um pouco ao normal depois que tiver uma vacina, né? Que até então a gente vai ficar sempre aí à espera de novidades, sempre no susto, né? Porque cada conhecido da gente ou cada caso que a gente sabe, a gente se assusta muito, né? Mas a gente acredita que um pouco de tranquilidade vai vir após a gente ter a vacina, né, doutor? Acho que nesse momento o que dá para pensar é isso. A gente sempre soube, historicamente, que tem doenças que aparecem e do jeito que aparece, desaparece. E no comecinho eu pensava nisso, né? Tomara que ela faça essa história aí, né? Mas ela já mostrou que ela não está muito afim de fazer essa história. Não. Ela veio para ficar, tem que ser combatida. Tem que fazer eu confesso que eu fui bem incrédula no começo, eu demorei para cair a ficha, né? Mas a danada assustou, né? Está assustando. Bastante. Doutor, e em relação aqui, a nossa região, especificamente aqui, Itapeva, o doutor, como responsável, principalmente pela parte epidemiológica aqui, o que o senhor traz para a gente? O que o senhor pode dizer aqui de Itapeva para nós, em relação ao Covid? Eu vou dizer, primeiro, o aspecto da doença. Eu acho que o estado de São Paulo conseguiu achatar tal curva, né? Agora, isso prolonga a pandemia para a gente, sem dúvida prolonga, mas também mantém o sistema de saúde aliviado, permitindo atender na medida do possível, né? Então, tem sido bom. Agora, a epidemia está mostrando para a gente, na nossa região, que a curva não chegou ainda no top dela. Ela está em ascendência. A minha impressão é que talvez agosto e setembro, sejam os piores meses. Minha impressão, vamos torcer para que não seja. Por um lado, isso. Por outro lado, eu vejo o município de Itapeva fazendo um bom trabalho. O município de Itapeva e a Santa Casa de Itapeva também, a administração da Santa Casa, eles logo no início, né, a exemplo do município, logo no início, eles já montaram um comitê com autonomia para resolver as coisas acima da administração, em relação ao Covid. A administração apenas participava junto da reunião, não tomava nenhuma decisão sozinho. Então, eles foram tomando medidas muito bacanas em relação ao Covid, e o município, por outro lado, também tomou uma série de medidas para controlar a doença, monitorar a doença e tomando medidas para conter a propagação da doença, muito bacana. É lógico, você pode falar que houve falha aqui ou lá, essa pandemia foi uma novidade para todo mundo. Fora isso, nós estamos numa região com menos recursos. Nós temos muito menos recursos que outras regiões. Para a gente faltam alguns exames que é feito de rotina no atendimento desses pacientes a nível hospitalar, que nós não temos aqui, por falta de recurso. Então, dentro do possível, tanto a unidade hospitalar, que é a parte de internação, Santa Casa, quanto a unidade ambulatorial, assistência básica, que é o município, conduziram, eles tomaram a frente e estão fazendo uma condução muito bacana. Meninas? Oi. Olá, estou aqui. Então, a gente tem um orgulho muito grande mesmo do município de Itapeva, né, está desenvolvendo esse serviço, sabendo conduzir até mesmo nos momentos onde há o pico,
muitos profissionais capacitados, tanto na rede pública como na Santa Casa. Então, eu acho que, assim, que está se conduzindo como está em virtude desses profissionais que nós temos, né? Graças a Deus. Tem uma perguntinha aqui no Facebook da Marília. Ela perguntou o seguinte: paciente com SWAB positivo de COVID, ficou isolado 14 dias, é necessário realizar a sorologia para ser liberado para voltar ao serviço? Olha, considerando que estou imaginando uma pessoa sem nenhuma doença, né, uma pessoa normal, né, eu acho que eu não faria mais nenhum exame. Eu acho que não precisa mais nenhum exame de controle. É uma pessoa que teve a doença, se essa doença sumiu, é porque ela tem anticorpo que não vai aparecer mesmo, então não vai mudar nada ela fazer o exame, tá? Em relação à sorologia. E ela pode, dali a 20 dias, fazer outro SWAB, o SWAB dar positivo, isso não significa que ela transmite a doença. Uhum. Ela pode voltar ao trabalho. Eu não faria, respondendo à pergunta, eu não faria mais nenhum outro exame. Uhum. Bom, eu sei que o tempo do senhor também está curto, é precioso. Então, as meninas têm mais alguma pergunta? Não, acho que aqui não. Ninguém fez mais uma pergunta. Eu tenho uma assim para o doutor. O senhor é a favor de fazer, tipo, um mutirão de exame em massa na população para ver como está esse contágio ou não? Não, eu acho isso, dentro de um planejamento, é o que a gente chama de inquérito sorológico. Eu acho isso válido. Mas tem que ser feito, não é de qualquer forma. Isso tem toda uma logística a ser respeitada para você poder tirar conclusões boas disso aí, tá? Certo. Mas eu sou a favor, sim. Se tiver recurso para isso, com certeza. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor. Quais são os dados atuais de hoje internados com Covid? Eu acredito que seja aqui Itapeva, né? Eles estão na UTI ou em ala restrita? Então, nós temos 2 unidades de internação dentro da Santa Casa, tá? Que a gente chama de ala B e ala C. Na ala B, são os casos mais graves, aqueles que eventualmente vão para o ventilador mecânico, que é a respiração artificial. E a ala C é aqueles casos que precisam de internação, mas não são tão graves a ponto de ir para uma UTI. São os casos moderados que ficam nessa ala. Todo dia a Santa Casa solta um boletim. Eu não sei de cabeça, mas eu posso ler aqui para vocês, porque eu recebo todo dia. Então, eu vou ler o de hoje. Tá? Está aqui o boletim de hoje. Então, total de paciente internado, 6, 9, 10. 10 pacientes internados. Agora, isso já mudou, porque isso aqui é de hoje cedo. Já internou caso, já teve caso, que eu estou sabendo, que foi para UTI, foi para respirador. Então, é dinâmico esse número. Tem dias que a ala da UTI está, por exemplo, com respirador, está com 7, 8 pacientes, que é a ala B, às vezes até 9 pacientes, e a outra ala está com 7, 8. Né? Mas tem andado, ontem e hoje, a ala C estava com 5, 6, e a ala B estava com 6, 7. Estão mantendo essa média. Doutor, e também o hospital aqui é referência, né? Tanto a UTI, então pode ser que esses pacientes sejam do município ao redor, né? Com certeza, a maioria. A maioria. Esse boletim... O pessoal, eles veem esses boletins, eles falam, nossa, tem 10 pacientes contaminados no hospital, mas tem também os que vêm da região, né? Vêm das cidades vizinhas. Desse total que eu falei agora, 3 eram de Itapeva. Tem de Apiaí, Buri, Guapiara, Itararé, Ribeirão Branco, tá? Da região inteira.
Meu Deus. Então, nós temos que agradecer, né? Porque olha o suporte que a nossa Santa Casa tem dado para a nossa região, não? Sim, a Santa Casa, há 30 anos, desde que eu estou aqui, ela sempre foi regional. Na prática, ela era regional. No direito, não, né? Como receber recursos como regional e tudo mais. Ultimamente, o governo estadual e o governo federal têm tratado a Santa Casa como uma unidade regional, como ela sempre deveria ter sido tratada, né? E ela atende realmente nossa região inteira, vem paciente, às vezes distante, até de Itu já veio pacientes internados aí. Não em relação ao Covid, como referência de uma forma geral, medicina geral, né? Uhum. Mais alguma questão, doutor, que o senhor queira colocar para encerrar? Não, eu vou, assim, parabenizar vocês aí eu espero ter sido produtivo à noite. Sim, foi, doutor, muito. Muito esclarecedora. Vamos torcer para a vacina, né? Continuar torcendo para para 2021, se Deus quiser, doutor. Que venha para 2021. A impressão que eu tenho é que eles vão antecipar essas campanhas, né? Dado a circunstância, né? Não sei, vamos ver. Então, mas de qualquer forma, ano que vem está aí, o tempo está voando e 2020 voou, né? Com tudo isso aí está voando também. É torcer para essa vacina dar certo e a população ela ter um olhar mais consciente, né, para se evitar as aglomerações ainda, né? Evitar as reuniões, evitar as festas com muitas pessoas, né? Isso aí tem que ser evitado, né? Com certeza. É verdade. Então, pessoal, eu deixo aqui, em meu nome, em nome das meninas, em nome do doutor, todo o meu agradecimento por essa live, por esse momento de esclarecimento, nesse momento de dúvidas em relação a essa pandemia, a essas dificuldades que temos passado. E uma mensagem, né? A minha filha tem 10 anos e essa semana ela fez um trabalho e o tema do trabalho dela era esperançar. Eu me emocionei a hora que eu vi o desenho dela. Ela desenhou um álcool em gel, né? E o desenho do vírus do Covid. A preocupação dela com a situação atual. Ela só tem 10 anos. Está presa dentro de casa desde o início dessa pandemia. Então, vamos esperançar, vamos cuidar, né? Porque nós temos família, nós temos de quem cuidar, né? Cuidando de nós, estamos cuidando de todos. É verdade. Bacana. Boa mensagem a dela. Legal. E a criançada está sofrendo com esse negócio de ficar todo mundo confinado em domicílio, né? Muito, doutor. Eu tenho 2. Uma de 10 e uma de 16. É complicado. Não é mole, não. Muito obrigado. Espero contar com o doutor para muito mais encontros como este. Valeu. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite a todas. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês. Abraço e até mais. Meninas.